quarta-feira, 20 horas. 25 de março de 2020, está começando o programa Lato Senso. O programa Lato Senso é uma produção independente que vai ao ar todas as quarta-feiras, das 20 às 21 horas, na Rádio Cruz das Armas FM 109, com notícias, comentários, entrevista, debate e muito mais. O programa Lato Senso também pode ser visto através da nossa fanpage no Facebook, na página do professor Edson Gomes e através do nosso canal no YouTube, no canal do professor Edson Gomes. E em parceria com a Rádio Zumbi João Pessoa, Rádio Web Zumbi JP, nós fazemos a retransmissão do programa. Queria mandar uma boa noite especial para os nossos amigos na comunidade Bela Vista, que nos acompanham aqui, aos nossos queridos estimados aqui do Rangel, do Cristo, Jardim Itabaiana, Jardim Bom Samaritano e a todos aqui nas adjacências de João Pessoa e Cruz das Armas. Um abraço especial ao meu querido Rian, lá na Cruz das Armas FM, fazendo a retransmissão do programa. Estamos lembrando aos nossos telespectadores que o programa está sendo feito aqui do nosso estúdio, nossa residência, por conta daí do coronavírus e do isolamento social. Nós estamos evitando fazer o programa diretamente no estúdio da rádio. Mandar uma boa noite especial também aqui para o querido vereador Marcos Henrique, que está nos acompanhando aqui através da live. E a querida Ana Lúcia, que é responsável pela transmissão do programa. Dizer a todos e todas o nosso boa noite. O nosso tema de hoje, especificamente o nosso tema de hoje, nós vamos tratar do coronavírus e outras coisas mais. Esse foi o tema da nossa live de hoje. Inicialmente, eu queria mandar aqui uma nota de pesar para nossos queridos e amigos e colegas de trabalho que se foram essa semana. E é com bastante pesar que recebemos a triste notícia do falecimento da enfermeira Késia Leite Batista. Neste momento de dor dos familiares, amigos e toda a enfermagem, rogamos a Deus que em sua infinita misericórdia a acolha em sua morada eterna. Estendemos o nosso pesar aos amigos e familiares da doutora Vanessa Domingos, farmacêutica que lutou todos os profissionais de saúde da Paraíba. Foram os casos, esses dois casos foram 3 casos na verdade essa semana. Esses 2 casos estavam casos suspeitos de coronavírus e que foram descartados após exames darem ou comprovarem que estavam negativos. Uma polêmica, e já que estamos falando de coronavírus, não poderíamos deixar de trazer aqui uma polêmica, e essa semana, e principalmente ontem, essa polêmica se iniciou, e tomou conta das redes sociais, onde um áudio atribuído a uma médica infectologista dizia que as mortes que ocorreram na Paraíba estariam dado negativo para coronavírus, mas estariam dado positivo para H1N1, que é uma outra gripe que a gente sabe já e que estão sendo feitas as vacinações. Esse áudio tomou conta das redes sociais, sobretudo aí nas de mensagem instantânea, como o WhatsApp, e de imediato a Secretaria de Saúde do Estado veio e informou que se tratava de um fake, né, e que os exames dos pacientes não tinham sido, esses pacientes, inclusive os que foram óbitos, não tinham sido testados para H1N1, tinham sido testados tão somente para o coronavírus. Então, diante disso aí, a gente vê que mesmo em situação de calamidade, mesmo em situação em que as famílias estão sofrendo e que o Estado e os municípios estão fazendo um esforço descomunal para dar conta, né, de reduzir os danos, a gente ainda vê aí a disseminação de fake news. Temos também uma outra situação que tomou conta essa semana, desde que se instalou a pandemia do coronavírus, é o enfrentamento feito
pelos profissionais de enfermagem, que tem sido bastante polemizado nas redes sociais. É a maneira mais, digamos assim, mais eficiente que esses profissionais e esse conjunto de profissionais, que na Paraíba nós chegamos a cerca de 40 mil, tem de apresentar as suas queixas. Então as queixas são diversas, mas as mais presentes são a falta de EPI. Quando não a falta de EPI, nós temos também a presença de EPIs inadequados para a atividade profissional na saúde. Outras reclamações que houve foi a reutilização de EPIs. Então a gente viu diversas reclamações de profissionais, sobretudo profissionais que têm contato direto conosco e que nós fazemos questão de guardar o sigilo da informação. Esses profissionais tiveram aí, em alguns locais, foram obrigados a fazer a reutilização dos EPIs. Uma outra informação que chegou para nós foi a confecção de EPIs feito com tecido comum, não o tecido recomendado pela Vigilância Sanitária ou pela Anvisa. Tem algumas unidades hospitalares que, para cumprir, ou seja, para distribuir EPIs para os profissionais, sobretudo as máscaras, começaram a fabricar máscaras com tecido. Também foi uma informação que chegou para a gente e a gente entende que essas máscaras devem ser confeccionadas, pode ser confeccionada desde que o tecido seja aprovado pela Agência de Vigilância Sanitária. E no caso específico, as máscaras estavam sendo confeccionadas com tecido comum. Tecido esse que não tem a eficácia comprovada da retenção dos agentes biológicos, como vírus, bactérias e fungos. Também chegou para a nossa informação que eu queria aproveitar aqui, antes de passar essa informação, queria mandar um abraço aqui especial a José Walter Moraes. José Walter Moraes, que está nos acompanhando lá no município de Tenório, né, está nos acompanhando. Agostinho Danta, muito obrigado pela sua companhia. Lani Lima, que está nos acompanhando. E Agostinho está dando aqui o boa noite, amigo Edson. Eu que agradeço a companhia dos amigos aqui na nossa live, no nosso programa. Voltando aqui para nossas informações, queria parabenizar a Polícia Militar da Paraíba, todos os policiais, meus colegas de trabalho, que têm feito e têm tido uma brilhante atuação no processo de enfrentamento à fase de confinamento em que a nossa sociedade vive. Têm sido verdadeiros guerreiros, mediadores da paz, que estão estabelecendo e não só pedindo à sociedade que cumpra esse misto que é de ficar em casa confinado, para que a gente possa achatar essa curva de ascendência do coronavírus, e que eles estão fazendo esse trabalho brilhantemente nas ruas da cidade de João Pessoa e do estado da Paraíba. Os nossos parabéns especial para eles. Mandar um abraço especial a Cláudia Bezerra, que nos acompanha desde o município de Sumé. Cláudia Bezerra, que tem sido uma das lideranças lá no município de Sumé, que merece o respeito da enfermagem sumezense e que tem trabalhado pela melhoria da qualidade da saúde lá no município de Sumé. Queria parabenizar todos os profissionais de enfermagem da Paraíba, todos os profissionais de saúde e, em especial, os profissionais de enfermagem. Especialmente esses profissionais que chegam a ser 75% de toda a mão de obra de profissional de saúde empregado no combate
ao coronavírus e outras enfermidades, que, mesmo nas situações mais adversas, dão lição de competência, dedicação e humanismo. Parabéns a todos os profissionais de saúde, especialmente aos profissionais de enfermagem. E não podia deixar de parabenizar também, no início desse programa, todos os meus amigos e todos aqueles profissionais que trabalham em supermercado, farmácia, nas feiras, que estão dando o melhor de si, saindo do confinamento, saindo do isolamento social, para que a nossa sociedade, para que nossas casas continue abastecida com as nossas necessidades. A todos esses trabalhadores, o nosso muito obrigado e o nosso parabéns pela atuação de vocês. E vamos atualizar os 19 horas, né, pelo Ministério da Saúde. Quarta-feira, 25 de março de 2020. Casos já confirmados no Brasil são 2.517 casos. No total desses casos, nós já temos 59 mortos. 59 mortos. O Rio de Janeiro tem 8 mortos. São Paulo 48. Amazonas, Pernambuco e Rio Grande do Sul registram também morte pelo Covid-19. O Ministério da Saúde atualizou seus números na tarde desta quarta-feira, informando que o Brasil já registra 2.433 casos confirmados de novos coronavírus e que foram registrados 57 mortos. Os dados ainda não foram atualizados por todas as secretarias de saúde, então falta ainda contabilizar alguns dados. Na manhã da quarta-feira, o Pará chegou a 7 casos confirmados e Minas Gerais já tinha registrado 3 casos, contabilizando 133 infectados. Já a Bahia tem 84 casos confirmados e o Distrito Federal registrou 5 novos casos, totalizando, no caso do Distrito Federal, 182 casos. Rio de Janeiro registra um total de 270 casos e o estado de São Paulo, no contexto geral, estamos na casa de 862 casos. Portanto, nós estamos vendo já a curva crescente de contaminação pelo coronavírus. Estamos observando o aumento do número de mortes por coronavírus e nós precisamos compreender a necessidade do confinamento. Queria mandar um abraço especial ao nosso querido Alexandro Lima, pastor Alexandro, e ao nosso querido Juca Camilo, o filho de alegria, né? O Zé Camilo, filho de alegria, o Zé Camilo. Essa semana também, ainda levando em conta essa questão das condições de trabalho oferecidas aos profissionais de enfermagem, e vocês têm notado que eu tenho uma grande preocupação com esses profissionais, porque nessa relação de trabalho são os profissionais de enfermagem mais numerosos. Além de serem os mais numerosos, são os mais atingidos pela falta de insumos, pela falta de equipamento de proteção individual e pela necessidade de ambiente de trabalho mais, digamos assim, mais humanizado. Então, nós publicamos através da nossa rede no Facebook, o Enfermagem News, uma matéria que eu vou passar, pedir permissão aos nossos ouvintes para rapidinho ler a matéria aqui. Sem a atenção das autoridades, profissionais de enfermagem dividem espaços inadequados e aumenta o risco de contaminação cruzada. Diante da demanda de pandemia do coronavírus, os profissionais de enfermagem que estão à frente da batalha
contra a pandemia, que assola todo mundo, estão sofrendo uma série de agravos provocados pela falta de apoio da administração pública e das instituições onde trabalham. Sem a atenção das autoridades, o profissional de enfermagem divide espaços inadequados e aumenta o risco de contaminação cruzada. Recebendo aplausos da população e, em contrapartida, as instituições onde trabalha não vêm dispensando o devido respeito a esses profissionais, que saem de suas casas para realizar sua nobre missão de salvar a vida, ao instante que arriscam suas próprias vidas. O que estamos vendo é esses profissionais sendo tratados de forma desumana, falta-lhe EPIs, material de higiene como álcool em gel, local adequado de higienização corporal e troca de vestimenta e a realização de necessidades fisiológicas. E em alguns lugares falta alimentação e quando o cansaço bate, as camas são sem higiene, colchões velhos e rasgados. Agrava-se a situação porque nos chamados repousos tem uma aglomeração de profissionais dentro de um espaço minúsculo, sem ventilação, que não respeita sequer as distâncias orientadas pela Organização Mundial de Saúde. E no Brasil, os espaços e os EPIs devem obedecer às normas regulamentadoras, as NRs, e contidas na portaria 3.214 de 1978 e entre elas a NR 39 específica para os trabalhadores em saúde. São essas as condições gerais em que os profissionais de enfermagem e outros profissionais de saúde têm sido submetidos nos diversos hospitais e instituições de saúde no estado da Paraíba e, por que não dizer, no Brasil. Afinal de contas, isso é um problema que atinge a toda a estrutura nacional. Após a morte de uma servidora da administração da maternidade Frei Damião, que tinha suspeita de ter sido infectada com o Covid-19, suspeita essa que foi descartada com a chegada do exame e o exame sendo negativo, a maternidade Frei Damião alterou o seu funcionamento, né, e alterou esse funcionamento devido a uma série de profissionais que se encontram doentes. Grande parte desses profissionais apresenta alguns dos sintomas contidos no rol de sintomas que identificam ou da sintomatologia do Covid-19. Fizeram exames, alguns deles foram colocados em quarentena, né, e aguarda o resultado dos exames. O funcionamento da maternidade Frei Damião em João Pessoa está com algumas restrições. De acordo com o secretário do Estado, Dr. Geraldo Medeiros, alguns profissionais do hospital estão doentes e, portanto, afastados da função. Nenhum deles tem diagnóstico confirmado, nem mesmo a secretária que faleceu e cujo teste deu negativo para a Covid-19, já que os exames para outros vírus ainda não foram concluídos. A maternidade adotou uma série de medidas de prevenção e combate ao coronavírus, entre estas, as determinações de implantação do ambulatório de saúde do trabalhador e a desativação da enfermaria de extensão. Os serviços de teste de pezinho e a sala de imunização foram remanejados para o ambulatório
e o Núcleo de Segurança, o Serviço de Controle de Infecção Hospitalar e o Núcleo de Epidemiologia Hospitalar foram remanejados para o setor administrativo, a sala de gerência e de ações estratégicas. Essas mudanças, segundo os administradores, possibilitará tanto o processo de contenção das afecções dentro da maternidade, como um melhor desenvolvimento das atividades das atividades da instituição. Queria mandar um abraço especial aqui para o nosso querido Juarez de Souza, o Coxinha da Paraíba, e dizer que o Coxinha da Paraíba agora é TV Paraibana, né? TV Paraibana, que tem aí a participação do nosso amigo Bento Pinheiro, a quem nós também mandamos um abraço especial. Queria mandar um abraço também ao nosso querido Carlos Alberto, que está nos escutando, está nos vendo através da nossa live aqui, desde lá o Conjunto Bela Vista, a comunidade Bela Vista, lá no Cristo Redentor. O nosso abraço e muito obrigado aqui pela sua participação. Hoje o Brasil inteiro se viu imerso, né, na polêmica criada aí pelo nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, que em pronunciamento à nação na noite de ontem requereu a imediata retorno, né, das pessoas às suas atividades laborais. Ao requerer essas atividades, ele também teceu críticas aos governadores e prefeitos que estabeleceram em seus estados e suas cidades o sistema de isolamento social como uma das barreiras de contenção do avanço do coronavírus. A notícia não agradou à comunidade acadêmica, né, sobretudo os médicos, né? A gente viu nota da Associação Brasileira de Medicina, a gente viu nota da Associação Brasileira de Enfermagem, a gente viu nota do Conselho Federal de Enfermagem, a gente viu nota do Partido dos Trabalhadores, a gente viu fala de diversos deputados, senadores, uma série de outras autoridades se pronunciaram contra a medida que o presidente deseja tomar. Ou seja, ele deseja tirar as pessoas do isolamento social, porque, segundo ele, essa atividade de isolamento social está provocando um desarranjo na economia. E que, portanto, no pronunciamento, seria melhor fazer o isolamento vertical, né, que é o isolamento que, a partir da estatística que já temos, né, nós faríamos apenas o isolamento dos idosos e das pessoas com mais de 60 anos, idosos, pessoas com mais de 60 anos, as pessoas que tivessem agravamento e as pessoas, de certa forma, que tivessem aí processo de adoecimento, e os demais nós soltaríamos todos nas ruas. Ora, penso, cá na minha humilde interpretação, que se nós fizermos isso, as infecções cruzadas, de certa forma, ou de forma nenhuma, irão parar. Você vai estar em contato com um grande número de pessoas na rua, vai voltar para a residência, vai chegar perto dos idosos, vai chegar perto das crianças, as crianças vão chegar perto das idosas, as crianças vão para a escola, vão levar de casa para os professores vão transferir a outros professores, que vão levar para suas casas, e assim a gente vai ter o ciclo da doença cada vez mais
em circulação e aumentando a quantidade de pessoa afetada. A gente viu que a cidade de Milão, aliás, que a Itália, nas cidades em que se demonstrou afetada por coronavírus, né? E a gente sabe que é preciso fazer essa contenção para impedir que as pessoas recebam e transmitam, sejam vetores de transmissão deste vírus. O que nos leva a entender que é preciso nós nos mantermos, né, pelo menos nos próximos 15, 20 dias, nesse processo de isolamento social, para que o conjunto de pessoas na nossa sociedade seja menor impactado com os efeitos do coronavírus. São 20 horas e 32 minutos. Você está acompanhando aqui o programa Lato Senso. Programa Lato Senso que vai ao ar pela rádio 104.9 Cruz das Armas FM. Lembrando aos nossos Face Friends que o programa Lato Senso está na nossa live aqui através do canal Professor Edson Gomes, no Facebook Professor Edson Gomes. Também está através do nosso canal no YouTube, no canal Professor Edson Gomes. Está sendo retransmitido nesse momento através da 104.9 Cruz das Armas FM e também será retransmitido através da rádio web Zumbi dos Palmares JP. Mandando aqui um abraço todo especial ao meu querido Dalmo Oliveira e o Mozart, que são também apresentadores do programa Alô Comunidade da Rádio Tabajara AM, aos sábados às 11 horas. Além do programa Alô Comunidade, também eles controlam a Rádio Zumbi dos Palmares, Rádio Web Zumbi JP, que faz a retransmissão também do nosso programa, a quem nós agradecemos muito. O programa Lato Senso é uma produção independente, que vai ao ar todas as quarta-feiras, das 20 às 21 horas, né, na Rádio Cruz das Armas FM. Especialmente os últimos 2 programas, e acredito que o próximo programa também, nós estamos transmitindo aqui do nosso estúdio, em virtude do isolamento social para conter o coronavírus. O programa Lato Senso é um programa que traz notícia. O seu viés é especialmente de entrevista, mas em razão da pandemia de coronavírus, nós estamos evitando convidar entrevistados para o programa. E estamos fazendo somente a live todas as quarta-feiras, no horário sempre determinado, que é o horário do nosso programa. Queria mandar um abraço especial ao nosso querido Martiniano Lima, lá no Rangel, nos acompanhando aqui na nossa live, e a nossa querida Netinha Camilo, que é a tia do Juca Camilo, que apareceu aqui e agora, que nós mandamos um abraço a ele, que está nos acompanhando, lá da cidade lá do Colibris. É isso, Colibris? Não, Colibris das Américas. Lá da Cidade Verde? Não, acho que é Cidade Verde não. Lá, depois de Grotão, subindo, loteamento Gramame, ao lado do loteamento Gramame, onde ela faz sua residência. Eu ainda tenho dificuldade de saber o nome de todos os bairros de uma pessoa, né? Mas com o tempo a gente vai aprendendo aí os bairros. E embora a gente saiba, às vezes, a hora que a gente está aqui a fazer ao vivo, tem essas dificuldades, porque termina a gente tendo, dá o homo, como diz a história, né? Dá aquele branco, né? A gente esquece, às vezes, nome de pessoas, nome de lugares, enfim. Mas, no decorrer do programa, conforme for possível, nós vamos fazendo essas correções. Diante do pronunciamento do presidente
Jair Messias Bolsonaro, os governadores tiveram uma reunião com ele pela manhã, alguns governadores, sobretudo voltados do Centro-Oeste e Eixo Sul, e esses governadores, né, ficaram insatisfeitos também com o pronunciamento do presidente, o que levou inclusive seu principal aliado, o Ronaldo Caiado, a fazer duras críticas à forma como o presidente vem conduzindo a nação. Não é de há muito que já começam a aparecer tanto as hashtags como as bandeiras de fora Bolsonaro. E algumas falas muito mais duras, dizendo que a nação está sem uma direção. Olha, feito essas considerações acerca dos governadores do Centro-Oeste e da parte sul do país, às 4 horas da tarde de hoje, também houve uma reunião dos governadores do Nordeste, e essa sem a presença do presidente da República. O presidente não participou, segundo informações que nós recebemos. Essa reunião foi chamada sem a participação do presidente. Ora, o governador João Azevedo e demais governadores do Nordeste divulgaram uma carta em que declararam manter as medidas de isolamento e restrições de funcionamento de estabelecimento durante a pandemia do coronavírus. Os gestores também declararam na carta que ficaram frustrados com o posicionamento agressivo da presidência da República, que deveria exercer o seu papel de liderança e coalizão em nome do Brasil. A carta foi publicada após a repercussão do pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro, que desestimulou na noite da terça-feira 24 o período de recolhimento social e pediu a reabertura de escolas e comércio. Isso contraria a própria declaração do presidente e as recomendações do ministro da Saúde de seu governo. Na carta, João Azevedo e demais governadores declararam: agressões e brigas não salvarão o país, e pede ações urgentes para os trabalhadores informais e autônomos, além de pedir uma coordenação de cooperação para proteger os empregos e a sobrevivência dos mais pobres. É uma preocupação constante que nós temos, que é a incidência do coronavírus nas populações mais carentes. Nós que conhecemos a periferia da cidade, nós que sabemos que em muitas casas faltam água, nós que sabemos que em muitas casas não tem sequer sabão e água para lavar as mãos. Nós tememos que essas casas, que esses domicílios, que essas pessoas sejam atingidas pela incidência do coronavírus. E, nesse aspecto, a presidência da República tem o dever humano de abastecer essas famílias. Uma presidência da República que fez socorro ao sistema bancário e financeiro. Uma presidência da República que fez socorro aos empresários. Uma presidência da República que faz socorro a instituições que têm dinheiro suficiente para se manter, tem que pensar em fazer socorro a essa massa de trabalhadores, sobretudo esses trabalhadores de baixa renda ou aqueles que têm renda nenhuma, que vivem do trabalho informal ou que vivem do trabalho autônomo. Para isso, que já foi apresentado um projeto de lei por um parlamentar para se criar um salário uma bolsa no valor de um salário mínimo para esses trabalhadores. E alguém vai dizer: olha, essa bolsa no valor do salário mínimo vai atingir 10 milhões de trabalhadores. Se nós pegarmos 10 milhões e multiplicarmos por 1.000, são 10 milhões.
10 milhões. O socorro aos bancos e ao sistema financeiro renderam 56 bilhões. 56 bilhões aos cofres do Estado brasileiro. Agora, se tem dinheiro para socorrer banco e sistema financeiro, mas não se tem dinheiro para socorrer a classe trabalhadora e aqueles que são mais necessitados. É a nossa indignação, fica aí presente a nossa indignação aos nossos gestores que estão no momento, nossos gestores do momento. A vigilância epidemiológica higieniza feiras e terminais de passageiro contra coronavírus em João Pessoa e Campina Grande. Enfim, começou, eu tinha visto em vídeos que me mandaram da cidade de Sapé, que em Sapé estava havendo a higienização. E eu me perguntava o que é que estava ocorrendo com João Pessoa, que a gente não via o mesmo procedimento. Enfim, a gente viu hoje que a Vigilância Sanitária de João Pessoa e Campina Grande estão realizando um mutirão de higienização dos mercados, terminais de transporte e demais pontos de aglomeração de pessoas. Nesta quarta-feira, 25, os agentes de limpeza estiveram no Mercado Central de João Pessoa e ontem no terminal de integração de Campina Grande. A medida faz parte de um plano de saúde para a prevenção de combate à proliferação do coronavírus. A orientação geral é para que as pessoas evitem aglomerações e fiquem em casa. A higienização das mãos com água e sabão e etiqueta respiratória, como cobrir a boca com um lenço ao tossir ou espirrar, são, no momento, a única forma de prevenção do novo vírus. Então a gente viu aí as medidas, o poder público tomando medidas para conter aí o coronavírus de forma, digamos aí, uma prevenção coletiva, né? É preciso higienizar feiras, terminais de ônibus, né? Pontos comerciais, o comércio da cidade, as ruas do comércio da cidade. Então é preciso toda uma sistemática, inclusive depois que terminar essa parte de isolamento social, vai ser necessário os entes públicos tomar essas medidas, né? A gente lembra que a dengue não acabou, o mosquito da dengue continua e vai chegar com força nesses dias, quando chegar as chuvas. A gente tem aí ainda rodando aí o H1N1, né? E para isso a Prefeitura Municipal de João Pessoa já começou uma campanha de vacinação sob diversas críticas, claro. Colocaram muitos idosos em locais, né, apertados e com proximidades de um do outro. Isso a gente viu ontem nos diversos meios de comunicação, as pessoas, nós vimos fotos, nós vimos entrevistas, nós vimos as pessoas colocados nessa situação, mas foi uma atitude que a Prefeitura tomou de antecipar o processo de vacinação contra o influenza e o H1N1. Então é um passo que você já elimina aí o processo das cepas gripais, e aí, na medida que vão eliminando, fica mais fácil de se fazer o diagnóstico relativa ao Covid-19. Bom, diante da polêmica, da fala polêmica do presidente da República ontem, né, uma das primeiras coisas que me veio à cabeça, que me veio ao pensamento, foi uma possível saída, né, um possível pedido de demissão do ministro da Saúde. O Mandetta, né, Luiz Henrique Mandetta, que tem feito um brilhante trabalho à frente do Ministério da Saúde e que por isso tem voltado para si os holofotes da comunicação. A mídia tem elogiado muito o ministro Mandetta, né? A mídia
de forma geral, tanto a televisão como a mídia impressa, né, como a mídia televisiva, as redes sociais, as pessoas de um modo geral têm elogiado muito o ministro Mandetta e por essa razão, segundo fontes palacianas, tem provocado aí um desconforto na ala, digamos assim, na ala mais à direita do governo Bolsonaro, na ala mais dura do governo Bolsonaro. O ministro Mandetta tem dialogado com diversas categorias, tem dialogado com a imprensa, tem dialogado com os partidos, né? E tem se mantido aí como uma figura de fundamental importância nesse momento de crise na saúde pública brasileira com o processo de pandemia. E hoje ele foi questionado, né, pelos repórteres se continuaria no governo depois do desastroso pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro em cadeia de rádio e TV. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, respondeu aos interlocutores que continuará no cargo e que só sairá se for demitido. Mandetta não esconde, porém, seu descontentamento com toda a polêmica criada pelo presidente, pois dificulta o trabalho do Ministério no momento mais crucial para o combate ao novo coronavírus. E a partir de agora, os casos de contaminação vão aumentar muito, disse o ministro. Olha, por que esse é um momento crucial para o combate ao coronavírus? É um momento crucial em razão de que é nesse momento que a curva de incidência sobe. Então, para diminuir o pico dessa incidência de pessoas infectadas pelo coronavírus lá no mês de maio, na metade do mês de maio e no mês de junho, é preciso diminuir o processo de contaminação agora. Só lembrando aos nossos ouvintes, aos nossos Face Friends, que o processo de contágio dura em média 15 dias. Então alguém que é infectado no dia 25, por exemplo, que é hoje, ele só vai começar a apresentar esses sintomas lá pelo dia 10, pelo dia 11, pelo dia 9, dia 8, né? Então, no momento que nós ficamos em isolamento social, nesse primeiro período, que é o período poderia ser o período de maior incidência, o que vai ocorrer lá no mês de maio e no mês de junho, nós vamos ter uma menor incidência, como eles falam, vamos achatar essa curva, nós vamos ter uma menor incidência do número de pessoas infectadas por coronavírus. Lembrando as pessoas que estão nos acompanhando que nós chegamos já à cifra, e nós já tínhamos dito isso no começo do programa, nós já chegamos à cifra de 2.517 casos de pessoas já confirmados. São casos confirmados. O que é um caso confirmado? O caso confirmado é aquele caso em que a pessoa apresentou uma sintomatologia, apresentou os sintomas do coronavírus, foi a uma unidade de saúde, recebeu atendimento médico. Olha, eu estou falando atendimento, não é tratamento, tá? Ele recebeu atendimento médico, foi feita a coleta de material para exame, essa pessoa volta para a sua residência, é colocado em quarentena, e aí dias depois chega o resultado do exame. E aí o exame está chegando com 8, 10, 15 dias, e com o resultado desses exames, fica comprovado que aquela pessoa que compareceu lá no atendimento médico, ele estava infectado pelo coronavírus. É por isso que o secretário de Saúde da Paraíba, Dr. Geraldo Medeiros, anunciou hoje que já houve casos de cura aqui na Paraíba de pacientes contaminados com coronavírus. A partir dessa informação, o paciente foi na unidade de saúde,
apresentou sintomas, colheu material, voltou para a quarentena e ficou em quarentena ele e a família, e chegaram os resultados. Como chegaram os resultados? 15, 20 dias depois, ele passou a quarentena, 5 dias depois da quarentena, ele é considerado tratado. Ele é considerado tratado, ou seja, ele criou criou o seu sistema imunológico, resistiu à infecção do coronavírus e ele está tratado. Então, só relembrando aos nossos ouvintes que nós já temos no Brasil 2.500 casos e já chegamos a 59 mortos. Isso são dados até 19 horas. É possível que lá para meia-noite saia um novo boletim em que você tenha aumentado este número. Então, a partir desta informação, a gente percebe perfeitamente que o coronavírus não é brincadeira. Não dá para ir para a rua e misturar todo mundo nessa situação. Então, o ministro Mandetta está levando a sério a questão do coronavírus, continua recomendando o processo de confinamento nas residências, o processo de isolamento social e o processo de quarentena para aqueles que estão infectados. Seja um membro da família, 2 ou 3 infectados, fica todo mundo em quarentena. São 20 horas e 53 minutos. Lembrando aos nossos Face Friends, aos nossos telespectadores, que o nosso programa está sendo transmitido através da 104.9 Cruz das Armas FM, através da Rádio Zumbi Web JP, lá com o companheiro Dalmo Oliveira e com o companheiro Mozart, e através do nosso canal no Facebook, no nosso canal no YouTube, no canal do professor Edson Gomes. O querido Agostinho Dantas, ele diz assim: esses dados precisam ser avaliados por cada um de nós. Pois é verdade, querido Agostinho, a gente tem essa preocupação de estar avaliando esses dados, né? Nós estamos chegando aqui à casa já dos 3.000 casos no Brasil, né? Isso, quando você tem 3.000 casos, a facilidade de se chegar a 9.000 é muito rápido, porque cada pessoa infecta 10, 15 pessoas, enquanto ele está no período infectado, então isso avança muito rápido, e é preciso que nós avaliamos isso desprovido das paixões políticas. O que nós estamos falando aqui é saúde pública. Não podemos jogar o nosso povo para o abismo da contaminação, com o discurso de que a incidência de morte é apenas em idoso, em que criança não tem desenvolvido, e que as crianças podem voltar com a escola. Lamento muito para os meus amigos que são seguidores do presidente Jair Bolsonaro, que às vezes tem que ouvir as minhas duras críticas, né? Mas é o meu jeito de ser, eu não deixo de fazer essas críticas. Quem me conhece há muitos anos sabe que sou assim e que sempre faço essas críticas quando necessário. E aqui faço também os elogios quando é necessário. Não devemos tirar o mérito nunca da forma como o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, vem levando e tratando a saúde no Brasil. Então, nossos parabéns a ele. Muito obrigado. Queria agradecer aqui ao nosso querido Gerinaldo Santana, que também está nos acompanhando aqui através da nossa live. Dizer que para nós é uma honra, Gerinaldo, tê-lo aqui em nossa companhia. Distante, mas próximo, porque hoje a telemática, os meios de comunicação está nos aproximando cada vez mais. Como eu já havia falado, os 3 casos diagnosticados de coronavírus na Paraíba estão curados e foram tratados em casa. Isso quem revelou foi o secretário de Saúde do Estado, Dr. Geraldo Medeiros. Até amanhã dessa quarta-feira, dia 25, o Estado da Paraíba confirmou 3 casos de coronavírus após o resultado do exame. O diagnóstico preocupa devido à possibilidade de disseminação da doença. No entanto, as perspectivas são animadoras. O secretário de Saúde da Paraíba, Geraldo Medeiros, revelou em entrevista que todos os casos diagnosticados na Paraíba já foram curados, ou seja, 3 casos diagnosticados, 3 casos curados. Lembrando que a Paraíba nós temos aí cerca de 200
180, 190 casos suspeitos, mais de 90 casos já foram descartados e os casos confirmados já foram curados. Nos 3 casos confirmados no estado da Paraíba, todos eles foram tratados em casa e já terminaram seu período de isolamento domiciliar, estão curados, como disse o secretário de Saúde. São 20 horas 56 minutos, estamos chegando ao fim de mais um programa Lato Senso. Quero agradecer aos meus amigos, face friend, colegas, todos aqueles que estiveram conosco no programa, Ana Lúcia Teixeira, que fez a transmissão, foi responsável pela imagem do programa aí, essa imagem, né, linda que vocês estão vendo aqui, essa coisa linda que vocês estão vendo, a responsável por essa imagem é ela. Lá da senador, né, que eu tenho um profundo respeito, Marco Henrique, vereador pelo PT de João Pessoa, que também esteve conosco aqui acompanhando o programa, né? Agradecer ao nosso José Valde Moraes, lá de Tenório, nos acompanhando, filho de Dona Nalva e do Val, lá em Tenório. Nosso abraço para toda a família. José Valde Moraes diz um abraço, meu amigo, aqui no sertão, no sertão é o Valtinho, muito bem, Valtinho, né, o meu querido Valtinho lá no sertão. Nesse dia estou indo fazer uma visita a todos aí. Nosso querido Agostinho Dantas, que inclusive contribuiu aqui com o programa, né? A nossa Lani Lima, que também nos acompanhou, Cláudia Bezerra lá de Sumé, né? Uma profissional de enfermagem, técnica de enfermagem, comprometida com a sociedade sumezense. O nosso Alexandre Silva, o pastor Alexandre, lá na comunidade Bela Vista, pastoreia lá a igreja da comunidade Bela Vista. Nosso querido Juca Camilo, né? O nosso querido Juarez de Souza, que também nos acompanhou, inclusive contribuiu aqui com seu boa noite, através da TV Paraíba também. Nesse dia nós vamos lá dar uma canja na TV Paraíba. E o nosso querido Carlos Alberto, lá no Conjunto Bela Vista, que tem nos acompanhado, torcedor do Vasco da Gama, né? O torcedor do Vasco da Gama, com esse processo do Covid-19, isolamento social, sem o campeonato brasileiro, sem os campeonatos regionais, sem os campeonatos internacionais, as ligas de futebol americano, de basquete, as ligas europeias de futebol, todos estão suspensos, embora tenha gente que ainda pense que o coronavírus não é grave, né? O nosso querido, a nossa querida Georgia Camelo, muito obrigado pela sua presença. O Martiniano Lima, lá no bairro do Rangel, né, que tem nos acompanhado aqui. A Netinha Camilo nos acompanhando também, muito obrigado pela sua participação. Lucas Galdino, muito obrigado pela sua participação, Lucas Galdino. Nossa querida Penha Silva, muito obrigado por ter nos acompanhado, ter acompanhado aqui o programa. A todos, o nosso muito boa noite, uma ótima final de semana. Mantenham-se no isolamento social, evite o contato social, use álcool gel, use máscara, use lenço ao espirrar e ao tossir. Somos nós que somos, em partes, responsáveis pela transmissão. Então, quanto mais cuidado nós tivermos, menos pessoas nós iremos contaminar e menos serviremos de vetores de comunicação, de contaminação. A todos, meu boa noite e que Deus fique na companhia de vocês, nos protegendo e nos guardando. Tchau. Até o próximo. Isso.